Senhor, eu encontrei. Milagres fizestes em mim, em tua palavra, Senhor. Tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Hoje estaremos apresentando mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o 20º ponto de fé da Igreja de Deus, o estado do homem na morte. Neste programa apresentamos Deus como o Criador dos seres humanos. Mostramos a forma como Deus criou o homem, Adão. Deixamos claro pelo testemunho das Escrituras que o homem foi formado do pó e recebeu vida por meio da inspiração de Deus. O testemunho de Jó deixa claro que o homem recebeu vida por meio da inspiração e não por meio de uma alma mitológica. Jó disse: Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, verso 4. Ficou claro que o homem não tem alma, ele é uma alma. Apresentamos o testemunho das Escrituras a respeito do termo alma. Alma, segundo as Escrituras, é um ser que respira, um ser vivo. Assim encontramos nas Escrituras os animais sendo chamados de alma vivente. Deixamos claro que na morte o homem passa pelo processo inverso da criação. Na morte, ele expira. Ficou claro, tanto pelas Escrituras como por meio da biologia, que não é possível existir consciência quando o homem deixa de respirar. As Escrituras apresentam a morte como um sono e deixa claro que no mesmo dia da morte, o homem perde toda a memória. Ficou claro que todos os mortos, independente de sua fé, vão para o mesmo lugar, a sepultura. Deixamos claro que a diferença se dará na ressurreição. Nós dizemos sempre, se você não acompanhou a apresentação do 20º ponto de fé, é só solicitar o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo desse ponto. Hoje estaremos apresentando o 21º ponto de fé da Igreja de Deus, ressurreição dos mortos. Nós começamos com Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então nós temos esperança. Nosso irmão Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 4, 14, ele diz: sabemos o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. A ressurreição é o processo mediante o qual uma pessoa morta volta à vida. A ressurreição difere da criação e nascimento. Nem a criação de Adão, nem o nascimento de uma criança pode ser descrito como ressurreição ou interpretado. Para ser ressuscitado, alguém deve ser uma pessoa morta que anteriormente esteve em vida. No entanto, os componentes da ressurreição são membros esses da raça humana. A Bíblia nunca refere-se a plantas, animais ou anjos celestes como havendo ressuscitado ou possuindo a promessa da ressurreição. Visto que o homem é mortal e a morte é de fato a terminação da vida, a vida futura está dependente da sua ressurreição, da morte. Todos os homens são mortais e tudo no homem é mortal. A mortalidade, ela é universal entre os homens e ela é total dentro do homem. Nenhuma parte do homem é imortal. E nós temos referências bíblicas que somente Deus é a fonte original da imortalidade, conforme 1 Timóteo 6 e 16. Aquele que tem ele só tem a imortalidade. Jesus sim nasceu mortal, mas ele tornou-se imortal quando ressuscitou dos mortos. E a imortalidade, nós podemos dizer, é uma das bênçãos prometidas pelo Evangelho. Os crentes hoje, pela paciência em fazer o bem, buscam a imortalidade, conforme o registro de Romanos 2 e 7. E ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Podemos observar, o fato dos crentes estarem buscando pela imortalidade prova que não possuem imortalidade. Jesus, em João 6, versículo 39 ao versículo 40,
Ele diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. No último dia. Porquanto, Jesus continua dizendo, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, crer na ressurreição é uma das condicionantes para o acesso à salvação. Não é possível uma pessoa se salvar não crendo na ressurreição. E nesse sentido, bem escreveu o nosso irmão Paulo aos Romanos 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Temos que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar isso. Não faria sentido nenhum ser um cristão, acreditar em Jesus, mas não crer na ressurreição. Faria sentido? Não. Então, assim, convidamos você a ouvir o nosso estudo. Nesse estudo, nós falamos da importância da ressurreição para a fé cristã. Você pode estar solicitando e nós estaremos enviando a você. Hebreus 2, versículo 14 e 15. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aniquilasse quem? O que tinha o império da morte. Satanás tinha o império da morte. Olha que palavra bonita, tinha. Isso. Ele tinha. Ele não tem mais poder sobre a morte. A partir da ressurreição, Satanás perdeu o poder sobre a morte. Graças a Deus. Em 1 Coríntios 15, versículo 17 e 18, nosso irmão Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então os textos aqui apresentados são testemunhas contra a doutrina da imortalidade da alma, não é? Sim. Hebreus 2,14 afirma que o diabo tinha o império da morte. E que se não fosse por Jesus, os homens estariam mortos sem chance de vida. Nosso irmão Paulo afirmou: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. As palavras do nosso irmão Paulo, registradas em 1 Coríntios 15, versículos 17 e 18, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé? Nessas palavras nós somos convencidos de que não haveria esperança para os seres humanos se não existisse a ressurreição. Isso anula toda a ideia de imortalidade. Em 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23, nosso irmão Paulo apresenta a ressurreição de Jesus em oposição à morte que Adão trouxe aos seus descendentes, deixando assim claro que por meio de Jesus os homens podem ser vivificados. E afirma nosso irmão Paulo que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a vida eterna. Ele diz: assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós cremos, nós acreditamos que haverá ressurreição de todos, quer tenham sido justos ou injustos. Como bem disse o irmão Paulo, cada um por sua ordem. Os cristãos nunca podem se ver por todo o tempo. Embora eles possam ser separados pelos anos do tempo, distância de milhas ou pela sombra da morte, eles sabem, os cristãos, que novamente se encontrarão. Porque eles têm a promessa da ressurreição para a imortalidade. A bendita esperança dos crentes é ser levantado da morte para a imortalidade quando Cristo vier. Amém. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com eles.
Então nós temos que crer na ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou, e isso é importante, porque assim nós temos a esperança que, se Jesus Cristo foi o maior exemplo, com certeza ele trará aqueles que morreram juntamente com ele. O que deixa assim hoje a cristandade confusa é que a teoria de Platão, né, da imortalidade natural da alma, é aceita por eles. Isso. E aí assim eles recusam muitas importantes doutrinas bíblicas, eles ignoram. Eles ignoram, por exemplo, a partir do momento que eu creio na teoria de Platão que existe uma imortalidade da alma, eu não posso ver a necessidade do retorno de Cristo à Terra para recompensar os justos e julgar os mortos. Não posso entender também a importância da ressurreição para a imortalidade. Também a segunda vinda de Jesus, o futuro reino de Cristo na Terra, ele fica sem sentido, visto que o homem é mortal e a morte é a terminação da vida. A vida futura está dependente da sua ressurreição da morte. Todos os homens são mortais e tudo no homem é mortal. E a imortalidade é universal entre os homens. Ela é total dentro do homem. Nenhuma parte do homem é imortal. Somente Deus é a fonte original da imortalidade. Jesus nasceu mortal, mas ele tornou-se imortal quando ressuscitou dos mortos. A imortalidade é a maior das bênçãos prometida pelo Evangelho. Romanos 2:7 diz assim: pela paciência em fazer o bem, buscam a imortalidade. Romanos 2:7. Nosso irmão Paulo escreveu ao irmão Timóteo, ele fala da graça manifestada aos homens pela aparição do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Segundo Timóteo 1:10, a incorrupção refere-se à imortalidade pelo Evangelho. Pelo Evangelho nós podemos entender que os crentes se tornarão imortais quando Jesus vier. A morte é o fim da vida. Morrer é cessar de viver. Na morte o homem está sem consciência da existência de seu cérebro, o sistema nervoso cessa de funcionar, os mortos estão inconscientes. Jó 3, versículo 13, versículo 19, Jó 14, versículo 7, versículo 15, o Salmo 6, versículo 5, que diz, na morte não há lembrança nem de Deus. O Salmo 115, 17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, descem ao silêncio. E o Salmo 146, quando o homem morre, saindo-lhe o espírito, o fôlego de vida, o homem cessa todos os seus pensamentos. E o profeta Isaías, no capítulo 38, 18, por quê? Não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. De acordo, então, com as Escrituras, os mortos permanecem inconscientes até a ressurreição. Quando os homens morrem, eles não vão nem para o céu, nem para o inferno de chamas, eles vão para a sepultura. Quais palavras de Jesus identificam isso, cooperador Giliardi? Em João capítulo 5, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, ouvirão a sua voz da sepultura. João 3:13, está escrito, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Atos 2:34, porque Davi, quando morreu, não subiu ao céu. Os crentes hoje querem ir ao céu, mas nenhum dos homens fiéis a Deus subiram ao céu. Todos os homens mortos permanecem na sua sepultura até a ressurreição. Os crentes serão ressuscitados na primeira ressurreição, na vinda de Cristo. Eles serão imortais e glorificados. Os pecadores serão ressuscitados na ressurreição final para a mortalidade e juízo. Se não houvesse ressurreição, o homem não teria vida futura. O irmão Paulo deduziu, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, e é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, versículo 16 ao 19. Mas isso aqui não seria correto se existe uma imortalidade da alma. Isso perde todo sentido. Todas as palavras do nosso irmão Paulo perderiam o sentido. Os crentes do Antigo Testamento ou da Primeira Aliança esperavam pela ressurreição futura. Eles reconheceram que o homem necessita ressuscitar dos mortos para possuir vida futura. O irmão pode trazer alguns exemplos nesse sentido? Nós temos o exemplo de Jó. Jó, ele falou, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Mas, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está?
Como as águas se retiram do mar, o rio se esgota e fica seco, assim um homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura, e me ocultaste até que tu ires se desviasse e me puseste um limite e te lembraste de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoa-te à obra de tuas mãos. Que nós vemos Jó 14, verso 7 e do 10 ao 15, né? E o mesmo irmão Jó, ele também disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Então nós vemos um exemplo no Antigo Testamento que ele estava esperando sobre a ressurreição. Jó 19, dos versos 25 ao 27. Nós também temos o exemplo de Davi, que está escrito em Salmos 17:15, que Davi disse o seguinte: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém. Nós também temos o profeta Isaías, no capítulo 26, verso 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Nós também temos o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 12, versos 2 e verso 13. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Nós Olha temos que aí, interessante, Daniel isso, 12, né? Verso 2 e 13. Mas Daniel, vamos antes aqui, Daniel. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte. Repousar é dormir. Isso. E estará na tua sorte no fim dos dias. Quando é que ele receberia a recompensa? No fim dos dias. Lembra que nós sempre falamos a ressurreição do último dia? As escrituras usam esse termo. O profeta Oséias também referiu à ressurreição. Muitos não sabem desse verso, né? Oséias 13, verso 14. Eu os remirei do poder da sepultura. Olha só, remirei do poder da sepultura. Eu os remirei da morte. Ó morte, eu serei tuas pragas. Ó sepultura, eu serei tua destruição. Então, uma referência aqui à ressurreição, porque quando se ressuscita, a sepultura e a morte são vencidas, né? E também nós temos o próprio Abraão, a demonstração de fé dele. Nós vemos que foi crer que Isaac ressuscitaria. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 11, dos versos 17 ao 19. Abraão mostrou sua fé no poder de Deus em ressuscitar os mortos quando ofereceu Isaac em obediência ao comando de Deus. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Olha que lindo, né, ministro Lucas? Amém, amém. Esse texto, quem quiser ler, pode ler em Hebreus 11, 17 ao 19, né? Maravilhoso. 3 ressurreições milagrosas são mencionadas na primeira aliança. Elias, o profeta, ressuscitou o filho da viúva em Serepta, né? 1 Reis 17, versículo 17 ao 24. Eliseu, o sucessor de Elias, ressuscitou o filho da mulher sunamita, 2 Reis 4, versículo 18 ao 37. E a terceira pessoa na primeira aliança a ter a vida restaurada foi um homem morto, de quem o corpo tocou nos ossos de Eliseu, quando ele estava sendo enterrado, este homem. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. 2 Reis 13, versículo 20 e 21.
Então nós temos essas ressurreições aí. Também nos evangelhos são mencionados para nós 3 ressurreições milagrosas. Jesus ressuscitou uma filha, um filho, um irmão. Ele ressuscitou a filha do Jairo. Mateus 9, versículo 18 ao 26, Marcos 5, 22 ao 43, Lucas 8, 41 ao 56. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lucas 7, versículo 11 ao 17. E Lázaro, irmão de Maria e Marta, João 11, versículo 1 ao 44. Olha que interessante, a filha havia acabado de morrer. O filho estava no caminho para a sepultura. E o irmão Lázaro estava morto há 4 dias e estava sepultado. Então, como os outros milagres de ressurreição, essas pessoas foram restauradas à vida mortal que eles possuíam antes de morrerem. Todos morreram novamente. Somente Jesus ressuscitou para a imortalidade. Amém. Outras 3 ressurreições milagrosas são mencionadas no Novo Testamento, num total de ressurreições milagrosas na Bíblia, considerando a de Cristo, e as demais somam 9. O irmão Pedro ressuscitou Tabita, também conhecida como Dorcas, lá em Jope, em Atos 9, versículo 36 ao 42. Em Troade, o irmão Paulo ressuscitou Eutico, o homem jovem que, sonolento, caiu de uma janela durante um culto e morreu. Atos 20, versículo 7 ao 12. Um exemplo de testemunho da ressurreição de Jesus, que foi a ressurreição que aconteceu ali registrada em Mateus 27, versículos 52 e 53. Quando Jesus morreu na cruz, alguns santos em Jerusalém ressuscitaram dos mortos. Está escrito assim: abriram-se as sepulturas, os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cooperador Giliardi, essa ressurreição aqui é uma demonstração que os santos estavam dormindo. Imagina Jesus tirar os santos lá do céu ou do paraíso. Não teria sentido nenhum. Mas o povo tem uma mente fértil para a incredulidade, verdade. para o erro, não é não? Infelizmente é isso que nós vemos, ministro. Então, como os outros que foram ressuscitados, esses santos também morreram novamente, foram enterrados pela segunda vez. A teoria diz que Jesus levou esses santos com ele ao céu. Isso não é verdade. Nós temos testemunho que somente Jesus ascendeu ao céu. Nem Davi, nem qualquer outro santo foi para o céu com Jesus. Atos 2, versículo 29 e 34 confirma isso. Ninguém foi ao céu, exceto Jesus, João 3 e 13. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição para os crentes. Ele disse: porque eu vivo e vós vivereis. João 14, versículo 19. Nós temos outros registros. Em Apocalipse 1,18 nós temos, eu, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem está falando aí? Nós vemos que é Jesus, né? Amém. Em Nós temos Atos 26. 22 e 23 nós temos. Mas a condição do socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permanece dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, o que é que devia acontecer segundo o que o autor de Atos disse? Que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Isso nós vemos nos profetas. Amém. E na lei de Moisés, ministro Lucas. Então a ressurreição de Jesus assegura a ressurreição do crente para a imortalidade. Pelo fato de Cristo ter sido ressuscitado como o primeiro fruto, não é, dos que dormem, pode-se confiar que os crentes serão ressuscitados da morte como a colheita. Como na colheita. Cremos que haverá a ressurreição de todos os homens, quer tenham sido justos ou injustos. Conforme as palavras de Jesus em João 5, versículo 28 e 29. Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Atos 24, versículo 15, o irmão Paulo disse: tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos. Assim, dos justos como dos injustos.
Nossos irmãos acreditavam, nossos irmãos, e colocavam toda a esperança deles na ressurreição. Não encontramos nenhum dizendo que após a morte iria ao céu. Não encontramos. O irmão Paulo colocava toda a sua esperança na ressurreição. Filipenses 3:11. Para, se de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. 2 Timóteo 4, versículo 6-8, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, nosso irmão Paulo dizia, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, ele disse naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Nosso irmão Paulo acreditava que receberia a coroa da vida, seria ressuscitado na vinda de Jesus. As palavras do irmão Paulo perdem todo o sentido se acreditarmos que o homem tem uma alma, que por ocasião de sua morte sai do corpo indo ao céu ou ao inferno. Em 1 Coríntios 15, versículo 21-23, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem, morrem todos em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. E nossos irmãos acreditavam que eles ressuscitariam na vinda de Jesus. João 6:40, por conta da vontade daquele, Jesus disse, que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele e tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As irmãs de Lázaro, elas disseram a Jesus, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, verso 24. Aí, ministro Lucas, nós fazemos o questionamento. Que sentido faria a ressurreição se parte do homem tivesse viva por ocasião da morte, né? Para a salvação é preciso crer na morte e ressurreição de Jesus. Às vezes, nós vemos a crença, né, que as pessoas dizem assim, né, ministro, quando a pessoa morre, né? Não, ele está em um lugar melhor. Ele está no céu, né? Mas quando Jesus foi ao encontro ali de Marta, ela disse, não, Senhor, eu sei que há de ressuscitar. Quando? Na ressurreição do último dia. Então essa é a nossa esperança, inclusive Amém. O que as Escrituras ensinam. E assim nós temos aqui um registro em 1 Coríntios 15, versículo 12-23, diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Quando? Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Nós cremos que os justos na vinda do Senhor Jesus ressuscitarão para reinarem com Ele por 1000 anos. Essa é a nossa crença. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quer ser bem-aventurado e santo? Tenha parte na primeira ressurreição. Porque sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sim os que ressuscitarem na primeira ressurreição, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1 Coríntios 15, do 22 ao 26.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Graças a Deus. Cremos então que o ímpio eles só ressuscitarão após os 1000 anos do reinado de Cristo, e será para o juízo e condenação, o lago de fogo, que é a segunda morte. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse 25, mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabam ou se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então as Escrituras ensinam que o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 13 ao 15, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todo mentiroso, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno, né, irmão? Não. Não, né? Que é a segunda morte. Segunda morte. Sua Isso. parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso. Apocalipse 2 e 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nós encontramos coragem, conforto e esperança com a visão da vida num maior contexto. Percebemos que tal como a nossa presente existência é temporária, assim pois também a morte é temporária. Porque um tempo virá em que nós reuniremos com os que morreram e renovaremos as nossas relações. Conquanto leve tempo, temos que nos ajustarmos à perda e à solidão causada pela morte, precisamos de nos lembrar que mesmo esta extrema experiência não nos separará ou não nos separa dos nossos entes queridos, nem do plano de Deus ou do seu amor. Porque, como as palavras do nosso irmão Paulo dizem, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavras registradas em Romanos, capítulo 8, versículo 38 ao 39. Quando um membro da família morre, não há que negar que esse sentimento de solidão, de vazio, de sensação de obra incompleta, de que deveríamos ter dito isto ou feito aquilo. Mas quando alcançamos um entendimento mais completo da morte, da vida, esse entendimento pode ajudar-nos a enfrentarmos a nossa própria morte. Então, assim como a nossa vida é passageira, a morte também ela é passageira. Eu vou dizer algo aqui que penso e espero não ser mal interpretado. Vamos trazer aqui uma sequência de textos bíblicos e você vai perceber que quanto mais o pecado aumentava, mais os anos de vida diminuía. Matusalém foi o homem que viveu mais. Matusalém viveu quantos anos? 969 anos. Gênesis 5:5, Adão viveu 930 anos. Em Gênesis 5:27, que foi já falado, Matusalém viveu 969 anos. Temos Lameque em Gênesis 5:31, que viveu 777 anos. Temos Gênesis 9:29, Noé viveu 950 anos. Em Gênesis 11, verso 10 e 11, Sem, que é filho de Noé, ele viveu quantos anos? 600. E nós temos aí, né, Arfaxade em Gênesis 11, verso 12 e 13, que viveu 438 anos. E aí nós vamos diminuindo. Em Gênesis 11, 14 e 15, Selá viveu 433 anos. Nós temos em Gênesis 11, verso 16 e 17, Éber, 464 anos. Gênesis 11, verso 18 e 19, Peleg,
Peleg viveu 239 anos. Nós temos em Gênesis capítulo 1, verso 20 e 21, viveu Réu. Réu viveu quantos anos? 239. Também nós temos Serug, que está escrito em Gênesis 11, verso 22 e 23, que ele viveu 230 anos. E nós vamos diminuindo ainda mais. Em Gênesis 11, verso 24 e 25, nós temos Naor. Naor viveu 148 anos. Nós temos Terá, que está escrito em Gênesis 11, 32, que viveu 205 anos. E Abraão, né, o contemporâneo... 175. Isaac, que é filho de Abraão, que está escrito em Gênesis 35, verso 28 e 29, 180. Nós temos Jacó, em Gênesis 47, 28, 147 anos. E José, em Gênesis 50, verso 26, viveu 110 anos. Nós vemos a redução até Gênesis capítulo 50 de 110 anos, ministro Lucas. De 900 e quanto? E 69, né? Que foi a maioridade, né? Exatamente. Para resumir, ouça isso. Segundo Samuel 19, 32. E era Barzilai muito velho. Olha, muito velho, tem que ter mais de 969, não tem? É. E era Barzilai muito velho. Da idade de 80 anos. Então, nos dias de Davi, um homem de 80 anos já era considerado o quê? Muito velho. Então, isso confirma, quanto mais vai aumentando o pecado, mais os anos de vida vai diminuindo. Bastante atenção ao que eu vou ler agora. Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se algum, pela sua robustez, né, chega a 80 anos, o orgulho deles é canseira, enfado, pois cedo se corta e vamos voando. 70, se chegar a 80 é canseira. Então você percebe que os anos de vida dos homens foram diminuindo à medida que o pecado aumentava na terra. Gênesis 5, 20, foram todos os dias de Matusalém, 969 anos e morreu. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Segundo Samuel 19, 32. Quanto mais o pecado aumenta, mais os anos de vida diminuem. Agora você já imaginou como seria viver, ter uma vida longa em meio à dor e toda a injustiça e o pecado existente? Como seria isso? Muito ruim. A informação melhor é que no reino milenar messiânico acontecerá o inverso. O pecado vai ser tirado da terra. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E à medida que isto vai acontecendo, os anos de vida das pessoas vai aumentando. Nesse sentido, o profeta Isaías trouxe para nós, no capítulo 65 de Isaías, versículo 17 ao 23, ele diz o quê? Porque eis Deus que fala por meio dele? Isso. Porque eis que cria novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo, gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Olha só, ministro Lucas. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Olha o processo inverso aqui, né, ministro Lucas? A nossa esperança é isso. O reino de Deus faz toda a diferença. O reino messiânico, que será inaugurado na volta do nosso Senhor Jesus, devolverá longevidade aos homens. Os homens edificarão casas e habitarão nela. Hoje, em nossos dias, as pessoas fazem tantos projetos e morrem, os seus projetos ficam aí. É verdade. É triste, queremos finalizar aqui com um texto que esse texto nos consola. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Nosso irmão Paulo, ele diz: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, estivermos vivos para a vinda de Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
O que serve de consolo para nós é sabermos que, assim como a vida nossa é tão passageira, a morte também é passageira. Consolai uns aos outros com essas palavras. Nós cremos na ressurreição de Jesus, cremos na nossa ressurreição, cremos no reino de Deus, cremos na vinda de Jesus para uma era de paz nessa terra e de esperança, onde a lágrima não existirá, a morte não existirá mais, está escrito. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Querido e eterno Pai, graças te damos por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, compassivo, cheio de graça para com cada um de nós. E como as palavras do nosso Senhor Jesus, nosso objetivo, ó Eterno, e o objetivo da nossa existência aqui é que perpetuamos a nossa existência. Deus não nos criou para sermos passageiros, vivermos um tempo e finalizarmos a nossa existência. Deus criou o homem candidato à imortalidade. Mas por acreditar na mentira de Satanás, duvidar da tua palavra, os homens, buscando ser aquilo que eles não eram, ou buscando aquilo que não era o propósito, encontraram a morte. E assim como o Evangelho é enfático em registrar que a morte é uma consequência do pecado de Adão, nós também temos uma notícia muito boa e maravilhosa para nós no Evangelho, que diz que a ressurreição também é a nossa bênção. Assim como a maldição veio pela morte, pelo pecado, e a morte trazida pelo pecado de Adão, a vida eterna também, através da ressurreição, veio por Jesus, que enfrentou a morte por nós. Somos gratos ao Senhor e acreditamos na ressurreição dentre os mortos, acreditamos na transformação desse mundo, acreditamos no reino milenar messiânico que inaugurará aqui na terra, acreditamos, ó Deus, que este mundo voltará a ser aquilo que o Senhor desejou que fosse. E não cessamos nós de orarmos, venha o teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus. Nós agradecemos pela esperança que temos, oramos por cada ouvinte, que cada um possa ser visitado em seus lares, onde estão, sobretudo aqueles que estão enfermos, ó Deus, nos hospitais internados, buscando auxílio, buscando meios e condições para se restabelecer, que o Senhor possa direcionar, ó Deus querido, a todos os procedimentos e as coisas para que aconteça da melhor forma, para que essas pessoas sejam restauradas na sua perfeita saúde. Oramos que o espírito da incredulidade possa deixar o coração de cada pessoa, que as pessoas que sabem que precisam tomar decisões, possam tomar decisões nos caminhos do Senhor. Porque esse mundo é um mundo de vaidade, onde a vida é passageira, e quando nós deparamos, ela termina. E muitos planos e projetos ficam para trás. Assim nós te agradecemos e pedimos que o Senhor possa pôr nos nossos corações esperança e paz num mundo cheio de turbação. Nós agradecemos por toda a esperança que entendemos por meio da Tua Palavra e pela esperança da ressurreição, da transformação dos corpos daqueles que estiverem vivos e da ressurreição dos que estiverem mortos para encontro com o Senhor nos ares, e assim seremos reis e sacerdotes, estaremos num reino de paz e de justiça, onde a justiça será implantada, onde a morte será destruída. Nós agradecemos a Ti em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.